Boa noite a todos os irmãos, a quem eu não cumprimentei. Boa noite a você que nos acompanha pela mídia. Prazer poder estar adentrando a sua casa nesse momento, é muita honra para todos nós. E a nossa oração é que a palavra de Deus abençoe a sua vida, transforme o seu coração, transforme a sua vida, bem como também a vida de nós todos que aqui estamos. É a nossa oração muito sincera para todos os irmãos. Nós desejamos bênçãos de Deus para a vida dos irmãos. Nós desejamos o sucesso vindo do Senhor para a vida de cada irmão aqui nesta noite. Nós desejamos a orientação clara do Senhor para as nossas vidas. Essa é a nossa petição, é o nosso desejo, que através desse culto essas coisas aconteçam na vida de vocês. É o nosso desejo muito sincero, muito humilde. Nós vamos colocar em pé nesse momento e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais um domingo que estamos encerrando aqui no templo, no lugar onde deveríamos estar, não é? Esse é o lugar onde nós devemos estar, todos os domingos, para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor. E nesse instante, eu vou pedir que nos eleve a Deus nesta oração. Vou pedir que o irmão Arlindo nos eleve. Sou eu, irmão, está lá atrás. Edson, pronto aí para levar o microfone, vai nos elevar a Deus, lembrando-se dos enfermos, lembrando-se dos que estão fracos na fé, e pedindo a Deus que derrame. O pentecostal diz assim: nós queremos o fogo, mas a gente também quer o fogo de Deus no nosso coração, não é verdade? E é Deus que derrame o seu fogo no nosso coração. Vamos lá, oremos. Amado Deus, Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos a Deus por tudo que aconteceu na nossa vida, que o Senhor nos abençoou e nos concedeu a graça de podermos estar mais uma vez na tua casa nessa noite, para te adorar, para te louvar, para exaltar o teu santo e bendito nome, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos, pela oportunidade, pela liberdade que temos, ó Deus, para estar sempre reunidos na tua casa para te louvar. O Senhor continua abençoando a tua igreja nesse local, abençoando a cada família aqui representada nessa noite, abençoa aqueles, ó Deus, que ainda hão de vir, o Senhor esteja guardando debaixo dos teus cuidados. Também aqueles que não vieram, que o Senhor continue abençoando a cada um também. Abençoando o culto nessa noite, Senhor, a cada parte desse culto, Senhor. Venha falar conosco, Deus, que nenhum de nós saia daqui sem a tua bênção. Abençoa o pastor Afonso, Senhor, teu servo, que mais uma vez está, ó Deus, para ministrar no teu trabalho. E abençoando ele também na entrega da mensagem, que o teu Espírito Santo, Deus, possa estar conduzindo, Deus, e abençoando, e que ele venha falar inspirado por ti. Abençoa, Senhor, aqueles os enfermos da tua igreja, sei com cada um deles, sei com cada família, Senhor, e abençoa, Deus, cada um de nós nas nossas dificuldades. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe de tudo que passamos, mas continuamos, ó Deus, sempre firmes no Senhor, obedecendo, procurando obedecer a cada dia a tua palavra, que não há outro caminho sem não ser a servir ao Senhor com alegria. Abençoa, Senhor, o nosso país, a nossa pátria, continue abençoando a todas as nossas famílias, Senhor. Fica com cada um de nós, nos abençoa a tua igreja nesse local, abençoa o culto nessa noite, que tudo, Deus, que fazer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 368 do cantor cristão. O título do hino é Confiança. Em seguida, depois vamos cantar também o hino oficial. Não cantamos pela manhã devido à pauta do dia, estava um pouco carregada, mas agora à noite dá para a gente cantar. 368, Confiança. Vamos lá.
Quero destacar aqui a estrofe, a terceira, que diz assim: nunca abandonaste, pois, teu Israel. Olha essa frase: nunca abandonaste o teu Israel. Guarde esta frase, vai ser útil para você. Vamos cantar o oficial? 168 HCC. Quanto nos ama Jesus? Pode acrescentar. Começa a aprender, né? Termina o mês, né? Agora eu faço uma besteira aí, né? A gente repete no mês seguinte, o mesmo hino, né? Mas fique sossegado que não está na pauta, não, tá bom? Muito bem, vamos dedicar nossos hinos, nossos dízimos, nossos hinos não, já dedicamos os hinos. Vamos dedicar os nossos dízimos e ofertas nesse instante, lembrando aos irmãos que hoje é o último domingo, tá? Mas o mês termina sexta-feira. A igreja tem Pix, a igreja tem QR Code, a igreja não pode se utilizar desses meios aí para dizimar. Vamos lá. Crianças vão subir, antes delas subir, aquele momento costumeiro, né? As crianças podem vir aqui, todas sem correr. Eles fazem tudo correndo, né? Não sei porque tem tanta pressa. Não é verdade? Muito bem. Tem mais por aí? Muito bem. Então vamos lá. Vamos alinhar aqui, ó. Rafael, olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Vamos lá, daqui aqui, ó. Isso. Assim, ficou tudo alinhadinho, né? Muito bem. Vamos lá, aquele lá. Gênesis, Êxodo. Bem bonito, hein? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
Vai tudo muito bem aonde? Tá fácil aí? Tá fácil aí, irmão? Então, oxe, rapaz, aqui não é hora de tá abraçando e beijando a outra, não. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Cadê ele? Vai tudo muito bem na casa de meu pai, na casa de meu pai, na casa de meu pai. Vai tudo muito bem na casa de meu pai, onde tudo é paz e amor. Jesus me levará à casa de meu pai, à casa de meu pai, à casa de meu pai. Jesus me levará à casa de meu pai, onde tudo é paz e amor. Comigo vim já à casa de meu pai, à casa de meu pai, à casa de meu pai. Comigo vim já à casa de meu pai, onde tudo é paz e amor. Eu te verei ali, na casa de meu pai, na casa de meu pai, na casa de meu pai. Eu te verei ali, na casa de meu pai, onde tudo é paz e amor. Pode subir, hoje eu vou dar uma colher de chá para vocês. Muito bem, irmãos. Quem sabe com eles hoje? Antes de eu anunciar o texto, eu gostaria que você fizesse a seguinte pergunta: Deus está feliz ou Ele está triste comigo? Guarde bem. Deus está feliz ou Ele está triste comigo? Eu não estou aqui para pôr culpa em você, nada disso, tá? Nada disso. Por outro lado, é bom, o crente, ele tem um paralelo para a sua vida, para comparar a sua vida. Só o crente tem isso, esse paralelo. Quem não tem Jesus, ele não tem paralelo, tá? A vida segue, vai fazendo o que vai dando na telha. Agora nós não, nós temos um paralelo, nós temos um alvo, como queira chamar. E a nossa vida tem que seguir esse alvo e tem que bater, digamos assim, com esse código de ética. Agora, quando isso não acontece e nós somos realmente convertidos, a gente fica meio desajustado. Ok? Aí nós lemos agora há pouco, né? Deus sempre foi fiel com a casa de Israel. Então, quando a coisa está desajustada, não está do lado de Deus, está sempre do nosso lado. Vamos lá? Agora de conversa, vamos lá. Miqueias 6, de 1 a 5. Miqueias capítulo 6, versículos de 1 a 5. Peço aos irmãos a gentileza se colocarem em pé. Miqueias capítulo 6, versículos de 1 a 5. Nós vamos ler responsivamente, porque daqui a pouco tem Ezequiel. Nós vamos pegar Ezequiel também. Ezequiel 6 também. Vamos lá. Vamos ler todos juntos? Miqueias 6, de 1 a 5. Pessoal, bota o peito, bota o pulmão nisso aí. Vamos ler. Vamos lá, leiamos, vamos lá, juntos, vamos lá. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel. Ó povo meu,
que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Bom, só até aqui, de 1 a 5. Vamos pegar Ezequiel agora. Ezequiel capítulo 6. Volta um pouquinho para trás aí. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel capítulo 6. Ezequiel capítulo 6. A gente chega lá. Ezequiel 6. Agora que é mais comprido um pouco desse, tá? Vamos ler juntos, apesar de ser um pouco longo. Podem ler aí, com vontade mesmo. Vamos lá. Leiamos. Repetindo, Ezequiel 6, de 1 a 8. Leiamos. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales: eis que eu, sim, eu mesmo, tirarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos seus altares, e em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem as vossas imagens do sol, e sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, e transpassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei o resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Interessante, o versículo 7 diz assim: para que saibam que eu sou o Senhor. Vamos orar, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que ela fale aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos, aqui em Miqueias capítulo 6, nós vemos Deus conversando com os montes e chamando os montes para serem testemunhas entre Ele e o povo. E aqui Deus está falando com os montes, para eles serem testemunhas de que Deus não tolera a idolatria, e eles veriam, simbolicamente falando, que Deus destruiria o seu povo por causa da idolatria. Muito bem, irmãos. Eu gostaria que a pergunta permanecesse em nossos corações neste momento. E gostaria que os irmãos fossem para casa pensando nisto. Deus está contente comigo? Deus está contente comigo? Mas temos que responder não justificando. Deus está contente comigo como servo? Deus está contente comigo como discípulo, como adorador? Deus está contente comigo? Deus, na verdade, dentro desse contexto aqui, dentro desse contexto profético,
de Miqueias, ele estava muito entristecido com o comportamento de Israel, não é? Como já vimos, ele disse para os montes: ouvi montes. Claro que é simbólico, o monte é inanimado, ele não ouve, não é? É uma forma simbólica. Então, eles são convocados como testemunhas, não só para fazerem parte integrante e perpétua da herança que Deus deu aos israelitas, mas também por terem sido os lugares onde estes mesmos israelitas praticavam cultos pagãos dos cananeus. Irmãos, aonde é que um povo pode chegar? Um povo chamado o povo de Deus pode chegar? A gente não consegue imaginar em um contexto tão baixo e tão vil. Irmãos, Israel adorava o Deus verdadeiro, tinha uma vida de santidade, tinha uma vida de pureza, e de repente passou a ter uma vida de impureza, de safadeza, de tudo que não presta. E praticavam orgias aos pés daqueles montes. Esse tipo de coisa, não é coisa assim de 100, 200 anos, não, é coisa de 1 a 2 gerações. A igreja de hoje, de 2023, não é a igreja de 1980, de 1970. Mas se você vive de passado, não é isso. Se você pegar lá no YouTube, vários hinos americanos, eles cantando assim: como sentimos saudades da igreja dos velhos tempos, da igreja em que o povo se reunia aos montões, assim, em simplicidade para cultuar a Deus. E a gente vê aqueles cultos filmados assim, o auditório lotado e um monte de gente do lado de fora e não cabia gente. E vamos usar a linguagem do pentecostal, né? Já que eu comecei, vamos terminar. E o fogo descia. E aquele povo não queria parar de cantar. Igreja dos velhos tempos. Isso há uma geração atrás. E a gente vê que as coisas vão mudando. E vão mudando para o pior. Não sou profeta do negativismo. Sou profeta positivo. Eu creio que a gente pode clamar e a igreja pode mudar. Mas é necessário que façamos a pergunta: Deus está contente comigo? Eu estou adorando nos pés dos montes, desculpe a forma violenta, mas eu estou praticando prostituição nos pés dos montes. Prostituição religiosa, é trair a Deus. Deus está contente comigo? Quais são os meus ídolos? Eu estou substituindo Deus por quem na minha vida? E Deus não admite ser substituído. A gente vai lá, vai a Ezequiel, como fomos lá, vemos o povo adorando o sol. O povo adorando o sol. O povo adorando a lua. E é incrível que, não sei se em Ezequiel ou em Jeremias, a gente vê o povo falando assim, o profeta dizendo: volte para Deus, volte para Deus, volte para Deus. E o povo dizendo assim: quando nós tentamos voltar, faltou a colheita, faltou a comida. Aí nós voltamos a adorar o Deus Sol, voltamos a adorar a Lua, e veio a prosperidade novamente. Irmãos, quanta mentira. O nosso Deus é o Deus da provisão. Houve algum erro nessa pseudo-volta para o Senhor? Houve alguma falha humana nessa pseudo-volta para o Senhor? Eu estou falando do contexto de lá. E aí a gente vê Ezequiel falando assim: por causa disto, Deus está destruindo vocês. É triste ver que hoje nações estão sendo destruídas, povos estão sendo destruídos, porque nós estamos rebaixando todos os nossos valores. Nós estamos rebaixando todos os nossos valores, e Deus jamais vai ficar contente quando nós partirmos por caminhos que não são certos. Então, irmãos, definitivamente eu posso afirmar aqui, à luz do texto,
que Deus estava triste com o seu povo. Uma das características que nós vemos neste Deus que nós servimos é que Ele é um Deus tão grande, um Deus tão nobre, um Deus tão sublime, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão amoroso. E a gente consegue ver nesse Deus humildade. Deus tem uma humildade que eu não tenho. Eu gostaria de ter essa humildade. Ele não tem essa humildade. E a gente vê aqui no versículo 5, ele faz uma retrospectiva. Aliás, no versículo 4 e 5, Deus fazendo uma retrospectiva. Não vou ler os versículos, porque já acabamos de ler. Ele faz uma retrospectiva de tudo que Ele fez de bom para Israel. Então, Ele diz assim: vocês eram escravos lá no Egito. Você já não aguentava mais as varadas de Faraó. Vocês não aguentavam mais passar fome no Egito. Vocês não aguentavam mais o jugo de serviço escravo que o Egito colocava em cima de vocês. E Deus diz: eu fui lá e tirei vocês de lá. Eu fui lá e tirei vocês de lá. Não é? Deus disse assim para eles assim: eu levantei gente boa para trabalhar com vocês. Eu levantei gente sábia, gente inteligente, para conduzir vocês no caminho certo. O que ele diz lá? Eu levantei Moisés, eu levantei Miriam, eu levantei Arão, e esse povo veio conduzidos pelo deserto até a entrada da terra de Canaã. Esses líderes trazendo o céu, a terra para aquele povo, trazendo as bênçãos de Deus. Aí Deus diz assim: levantou-se um profeta chamado Balaão, e ele foi pago, corrompido por Balaque, para amaldiçoar vocês. Mas eu não permiti que isso acontecesse. Eu já contei para vocês uma vez que o povo tinha tanto medo de um profeta, mas tanto medo de um profeta, que eles preferiam enfrentar um exército do que enfrentar um profeta. Irmãos, houve um pregador, se não me engano, na Escócia, depois me confirmem aí, John Knox. A rainha da Escócia dizia: eu prefiro enfrentar soldados do que enfrentar esse pastor. Ela dizia: eu tenho mais medo desse pastor do que medo de um exército. Pode procurar na história que está registrado. Não é? Quando se levanta um homem de Deus. E foi isso que Deus está dizendo para eles: eu levantei gente boa, mas vocês não reconheceram essa gente boa, vocês não obedeceram, vocês não seguiram o caminho, vocês são desobedientes. Deus falando através do profeta: levantou-se gente para amaldiçoar vocês, mas eu não deixei que o profeta amaldiçoasse vocês. Não deixei cair maldição sobre vocês. Aí Deus diz assim, depois que Ele olha para eles e diz para eles tudo de bom que ele fez para o povo, Ele faz aqui um lamento, Ele faz aqui uma queixa: povo meu, que te tenho feito? Seria mais ou menos como quer dizer assim: meus amigos, meus filhos, o que eu tenho feito para que vocês se comportem assim? Seria mais ou menos como Cristo disse para Judas, que o traiu, lá com um beijo. Jesus olha para Judas e diz assim: amigo meu, a que vieste? Mesmo sendo traído. E Deus dizendo para esse povo: meus amigos, o que foi que eu fiz de mal para vocês me traírem, para vocês buscarem a idolatria, para vocês buscarem caminhos que eu não aprovo? O que eu tenho feito para vocês? Queridos, mas também a gente vê a pergunta dolorosa: em que enfadei vocês? Em que enfadei vocês?
para vocês se enjoarem de mim. O que foi que eu fiz que vocês não aguentam mais a minha presença? Às vezes o povo se comporta mais ou menos assim, não é? Não aguenta mais os cultos. Teve a gente vê na internet, se tem na internet, a gente vê essas coisas, não é? Ó, irmão, eu vejo coisa boa na internet, tá? Só vejo coisa boa. Coisa ruim eu risco direto. Não vejo safadeza na internet, não. Dizem que 70% dos crentes verem porcaria. Tira isso da sua vida, meu irmão. Isso é atraso de vida para você. Isso é lavagem cerebral na sua cabeça. Vê coisa boa, grava coisa boa. Então, mas é nisso que eu vi na internet, o pastor coreano pregando, parece que ele até é uma igreja batista, uma grande igreja. O povão chegando atrasado. Né? Na minha igreja na Coreia não pode chegar atrasado. O povão levantando para ir no banheiro, para ir tomar água, onde você vai? Lá na minha igreja não tem esse negócio de levantar na hora do culto, não. Assiste o culto até o fim. Não tem que levantar ali para tomar uma aguinha, né? Dar uma voltinha, não tem isso. Não é? Nada de olhar no relógio. Lá na minha igreja não tem hora para terminar. Não é? Então aqui a gente se comporta mais ou menos assim. Pô, estou cansado, pastor, está na hora, encerra logo esse negócio, não é? Então, eu até tenho medo, né? Não quero exagerar muito para não perder a igreja, né? Até por uma cuidado para não perder os irmãos, né? Porque a gente quer conservar a igreja de Cristo aí, não é? Mas assim, Deus está dizendo, em que eu enfadei vocês? Vocês estão enjoados de mim. Enfadar é enjoar. Então Deus está dizendo diretamente, por que é que vocês estão enjoados de mim? Falem para mim o que foi que eu fiz para vocês se enjoarem de mim, não é? Então assim, trazendo um paralelo, eu peço aos irmãos, renovem o seu amor por Jesus, renove o seu amor pelas suas coisas. Se já foi embora o amor, peça a Jesus que renove esse amor. Peça a Jesus que renove esse amor. Sabe como é que renova esse amor? Como é que você renova um amor conjugal? Como é que você renova? É repensando a sua vida conjugal. Repensando, verificando o que você está fazendo de errado, mudar de comportamento, não é? Porque o casal pode se distanciando, vai se distanciando, e isso não está certo. O correto é eles irem se unindo, porque chega a velhice. Chega a velhice, os amigos vão embora. Se o casal não estiver junto, eles estão fritos. Porque não tem amigo, e nem a tua mulher é tua amiga, nem teu marido é teu amigo. Mesmo assim, quando um vai embora, o outro não tem amigo, fica sozinho, pode morrer também. Não é? Então, nós devemos nos aproximar, verificar o que estamos fazendo de errado. É uma leitura constante e incansável. O comportamento é o mesmo para com o Senhor. Você tem que perguntar assim, o que eu tenho que fazer para agradar Jesus novamente? Eu não estou falando de comprar salvação. Eu vou dar para comprar. A sua salvação já foi comprada na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele já te remiu pela cruz. Mas nós vamos nos afastando. Então agora, a conclamação é a reaproximação, a revitalização do amor. O amor pelo seu cônjuge precisa ser revitalizado. O amor por Jesus precisa ser revitalizado. O amor pela causa dele precisa ser revitalizada. De um lado está tudo certo. Do lado de Cristo está tudo certo. E se tem alguma coisa errada, é do meu lado. Você pode ter certeza que é do meu lado, que é do seu lado. Não é? Então Deus está perguntando, o que foi que eu te fiz? O que é que eu te tenho? Em que eu tenho te enfadado? Testemunhem contra mim, não é? Em que te enfadei? Então, irmãos, a coisa é mais ou menos assim, ainda do lado do matrimônio. Lado do matrimônio. Tem o esposo e tem a esposa. O matrimônio é composto de quantas pessoas?
Correto ou não? Matrimônio é composto de duas pessoas. Quando que o matrimônio é atrapalhado? Quando entra uma terceira pessoa. Às vezes é o sogro, às vezes é a sogra, né? Tem esse negócio também, né? O matrimônio é composto de duas pessoas, marido e mulher, esposo e esposa. No nosso relacionamento com Deus, é um relacionamento de duas pessoas, você e Deus. Quando entra o ídolo no meio, acabou. Entrou o ídolo, acabou. Entrou o ídolo, a gente perde o interesse, a gente perde o fervor, a gente perde o amor, e às vezes passa a amar mais o ídolo, não é? Só citando um exemplo rapidinho aqui, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, porque eu já falei o santo aqui nas outras vezes, mas não quero ficar falando do santo não, porque tem gente aqui que sabe de quem eu estou falando, vai ficar bravo comigo, né? Mas eu conheci uma pessoa, por exemplo, que, adorava o carro. Eu já vi quase batendo outra pessoa por causa de um carro. Coisa assim que me deixava assim, eu garotão, né, recém-casado, meu Deus do céu, tudo isso por causa de um carro, não é? Gente que adorava a casa, não é? Não ia na igreja porque tinha medo de ladrão entrar em casa, não é? Quando ia na igreja ficava de olho para ver se tinha alguém encostado no carro. Todo relacionamento é prejudicado quando entra um terceiro. Relacionamento conjugal é composto de duas pessoas. Relacionamento espiritual é composto com duas pessoas, Deus e você. Não pode entrar ídolo no meio. Entrou o ídolo, acabou. Então fica a pergunta: Deus está contente comigo? Nesse caso aqui, Deus não estava contente lá com o seu povo, porque tinha uma terceira pessoa, digamos assim, no meio desse relacionamento. Então, leva mais essa para casa. Não pode haver uma terceira pessoa em meu relacionamento entre mim e Deus. Não pode haver uma terceira pessoa. Quando você percebe que alguma coisa está prejudicando o teu relacionamento com Deus, você pode excluir que é coisa do mal, que vai te prejudicar, que vai te esfriar na fé. Ok? Então não pode entrar carro, não pode entrar casa, não pode entrar filho, não pode entrar ninguém. O teu relacionamento entre você e Deus é exclusivo. Exclusivo. Entrou um terceiro, atrapalha tudo. Então, irmãos, é uma pergunta paciente, não é? O que eu tenho feito para você, não é? Deus perguntando a Israel, Deus dizendo assim, na sua humildade, nesse caso, eu me coloco como réu e você se coloque como juízes. Apontem para mim aonde eu errei nesse relacionamento. Irmãos, você certão aí no teu relacionamento conjugal, você está certíssimo. Você tem coragem de chegar para o seu cônjuge e falar assim, fala para mim onde eu prejudiquei você, vai? O que você vai falar? Eu estou cheio de razão. Ela que fez isso, foi ela que fez aquilo, foi ele que... Eu estou cheio de razão. No caso aí, o certo perguntou para o errado. Deus, o certo, o perfeito, o bondoso, o pai, perguntou para os seus filhos, fala para mim aí, aponta para mim, o que foi que eu fiz para vocês, não é? Vocês serão os meus juízes. Com que nós podemos nos desculpar quando Deus diz para nós, testemunhai contra mim, trazei a sua queixa contra mim. Nesse texto não é possível nenhuma outra pessoa, a não ser uma sincera confissão de pecados e um rompimento com o pecado. Sabe o que é romper com o pecado? É deixar as costas para as nossas bandalheiras, para os nossos pecados,
e nos voltarmos para o Senhor. Era o que o povo tinha que fazer, voltar as costas para os seus pecados e se voltarem para o Senhor. Este é o apelo de Deus para a igreja de hoje, este é o apelo de Deus para os crentes de hoje, este é o apelo de Deus para a minha vida, este é o apelo de Deus para a tua vida. Volte as costas para o pecado e encare Deus de frente e diga para ele: Senhor, o Senhor não fez nada para eu abandonar o Senhor. Senhor, o Senhor não fez nada para eu deixar o Senhor e trair o Senhor. Eu sou o culpado, eu sou o pecador. Nesse relacionamento, eu sou o culpado. Então, declaremos como juízes. Deus nos coloca como juízes. Deus nos colocou como juízes. E nesse relacionamento nós digamos assim: Deus, eu sou o culpado e o Senhor é o inocente. E se precisar de ajuda, com certeza Ele vai nos ajudar a nos voltarmos para Ele. Não é possível nenhuma outra pessoa a não ser uma sincera confissão de pecados e um rompimento com o pecado. Irmãos, vai bater palma que eu vou concluir, porque eu estou fraquinho. Então, conclusão. Agora você pode terminar a conclusão, para você ganhar meia hora, tá? Conclusão. O que aprendemos através desses versículos? Porque na verdade eu falei apenas sobre os 5 versículos de Miqueias. Eu li Ezequiel lá como referência. Até hoje, Deus se entristece com o nosso pouco caso em relação à nossa atitude de desleixo ou de idolatria. Deus não suporta que viremos as costas para Ele. A igreja de hoje virou as costas para Jesus. A igreja de hoje virou as costas para Jesus. Tudo é mais importante que Deus. Tudo é mais importante que Deus. Um jogo de futebol é mais importante que Deus. Um jogo de futebol é mais importante que Deus. Então a gente pode comparar os nossos ídolos aí. Irmãos, não troca um culto por nada. Pode ser o time do meu coração, o time da minha alma. Não existe isso, tá? Já falei para vocês que hoje, pergunta para mim hoje, para que time que você torce? Fala para mim. Nenhum. Porque a maldade humana chegou a tal ponto que está tudo corrompido. Eu não acredito mais em ninguém. Não acredito mais em resultado de jogo, não acredito mais em campeão, não acredito mais nisso. O pessoal acredita, paciência, quem quer acreditar, acredita. Eu não acredito mais, não é? E outras coisas que vai acontecendo aí, não é? Todo poderoso. Quem é todo poderoso para você? Para mim, quem é todo poderoso é o Deus Jeová. Não existe negócio todo poderoso aqui na terra, não é? Brincar com o meu Deus, não pode brincar com o meu Deus. Então, por essas e por outras, eu digo assim: não torço para ninguém. Mesmo naquele tempo que eu torcia, se o culto é 6h30, o jogo é 6h30, o culto é 6h30. Eu me lembro que até fui criticado uma vez, na Copa do Mundo, que nós antecipamos o culto por causa da Copa. Mas o nosso medo era a loucura que estaria nas ruas. Porque o brasileiro já foi fanático nisso aí. Então, nós fizemos o culto 6 horas da manhã. O jogo era 9 horas. 6 horas da manhã, fizemos escola dominical, fizemos o culto, cantamos, louvamos. 8 horas, todo mundo para sua casa. Até eu fui para a minha, né? E não sou bom para assistir o jogo também, claro, né? Não, eu sou muito bom, muito santinho. Não vou assistir, claro que eu assisti o jogo, né? Mas a preocupação maior era a violência, os crentes na rua depois do culto, depois do jogo. Então nós decidimos por isso. Criticaram, mas eu não estava nem um pouco preocupado com isso, ok? Quando Deus diz, aliás, voltando aqui, Deus não suporta que viremos as costas para Ele. Ele lembra a maneira carinhosa e a forma cuidadosa como o povo foi cuidado e amparado por Ele nos tempos difíceis. Isso aqui é para nós hoje. Você se lembra
da forma amorosa, da forma cuidadosa, como Deus cuidou de você nos tempos difíceis? Eu vou perguntar assim, é porque eu vou muito para esse lado prático. Quando você não tinha emprego, quem deu emprego para você? Quando você não tinha aposentadoria, quem deu aposentadoria para você? Quando você estava criando seus filhos com um salário e você conseguiu criar todos, você conseguiu estudar seus filhos, você conseguiu dar cultura, quem foi que te amparou nessa época? Quando você estava passando por uma crise de saúde muito grande, teve que fazer uma grande cirurgia, quem foi que abriu as portas para você? Quando você estava com uma doença mortal, e você estava em risco de morte, e você pediu oração para a igreja, você orou, nós estivemos com você, quem foi que cuidou de você? Pode ter certeza que não fui eu que cuidei de você, mas foi esse Deus. Quando você acordou hoje pela manhã, quem foi que cuidou de você essa noite? Quando você almoçou hoje, quem foi que te deu o teu almoço? Você está aí com saúde, respirando esse ar puro, embora quente, não é? No calor. Quem é que está te dando o fôlego da vida? Quem é? Foi mais ou menos isso que Deus disse para o povo lá, não é? Eu cuidei de vocês até hoje. Eu cuidei de vocês. E cuidei de vocês de uma forma carinhosa. E Deus tem cuidado de nós de uma forma carinhosa. Deus cuida de você, Deus cuida da sua esposa, Deus cuida do seu esposo, Deus cuida dos seus filhos. Mas infelizmente, nós com o nosso instinto de desobediência, viramos as costas para tudo quanto é sagrado. Viramos as costas para o próprio Deus. E decidimos cuidar da nossa própria vida. Só que lá na frente, existe uma roda que roda. E hoje você está subindo no ponto alto da roda. Mas amanhã você pode estar embaixo da roda. E quando você está embaixo da roda, você vai ser esmagado pela roda. Então, nós devemos pensar tudo isso. Deus disse, houve um momento que vocês estavam em cima. E cuidado, porque a hora que vocês estiverem embaixo, eu vou passar por cima. Se continuarem assim. Vocês viram Ezequiel? Não estou inventando a roda. A roda da vida está aí, não é? A parte de cima vem para baixo. Enquanto está na parte de cima, tudo bem, mas na hora que estiver na parte de baixo, a coisa muda. Então, irmãos, por essas e por outras, é bom a gente se voltar para o Senhor e reconhecer que Ele tem sido bom para conosco. E voltar para a cruz de Cristo e dizer para Ele, Senhor Jesus, o Senhor não tem culpa nenhuma de nada. Mesmo que eu esteja passando, eu estou passando por momentos difíceis, o Senhor não tem culpa nenhuma de nada. O Senhor morreu ali pelos meus pecados. E eu estou aqui aos teus pés como pecador. E eu preciso do Senhor. Dá minha mão, ajuda-me a me levantar perante a sua presença. Ajude-me a voltar a ser um servo fiel. Ajuda-me a voltar a ser um servo consagrado. Precisamos ter corações gratos, sim, irmãos. Precisamos nos lembrar nos tempos em que Deus cuidou de nós. Precisamos nos lembrar que no patamar que estamos hoje, foi Deus quem cuidou de nós. Uma vez eu estava passando, me lembrei agora disso, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida financeira. Muito difícil, mas muito difícil. E eu estava muito ansioso, eu estava muito angustiado. Não tinha dinheiro para pagar as dívidas, devido a negócios errados que eu fiz. A pastor também era. E eu fui falar com o pastor. Eu estava julgando que ele era muito meu amigo. E foram fofoca, irmãos. Daqui foram falar para ele que eu estava passando por momentos difíceis.
mas comigo não tinha jeito, porque eu estava com crise financeira e meus filhos em escolas particulares, escolas caras. Eu falei, pastor, estou passando assim, gostaria que o senhor orasse por mim e tal. Sabe o que ele falou para mim? Eu tenho condição de pagar uma escola cara, mas meus filhos estudam em escola do governo. Me deu um tapa no meio da fuça, assim, ó, que o sangue desceu. Eu pensei comigo, vou falar o que esse camarada, meu? Eu achei aquele e falei, tchau, vai cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. Mais ou menos essa é a minha reação. Eu tenho essas reações, cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. Tem que pedir uma palavra de apoio. Você sabe alguma coisa da minha vida? Meus filhos estudavam em escola particular, mas uma escola de R$1.000 eu pagava R$100 por mês. Eu tinha bolsa de estudo. Eu tinha a bênção do Senhor. Eu tinha a bênção que ele não tinha. Ele precisava pôr escola pública porque ele não tinha essa bênção. Eu tinha essa bênção. E graças a Deus, meus filhos estudaram, se formaram em escola particular e foi com bolsa. Do primeiro ano até terminar o segundo grau, chamado segundo grau. Tudo com bolsa. E eu, bobo que eu sou, eu era amigo dos diretores, eu era amigo dos coordenadores pedagógicos, eu estava sempre lá com a galera, sempre lá com a turma, não é? E hoje, graças a Deus, meus filhos são estudados, não é? Pelo menos eu tentei fazer alguma coisa nesse sentido, não é? Mas eu posso olhar para ver. Desculpa falar esse detalhe, né? Mas é um detalhe que é interessante, que as pessoas não sabem da vida, não sabem o que a gente está passando. E vai na conversa de quem não te conhece, de quem não sabe dos bastidores da sua vida, de quem só quer falar mal de você. E por incrível que pareça, tem gente que leva notícia para as outras igrejas, vai levando, e coisas que não são verdadeiras. Não é? Conhece aquele ditado lá, quem sabe, como é que é? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, não. Quem conta um ponto, aumenta um ponto, não é isso? Sei lá o que é. Então é isso, irmãos. Mas nós podemos olhar para trás e podemos ver que Deus cuidou de nós. Deus cuidou dos nossos filhos. Quem foi que cuidou? Quem é que está cuidando? Quem é que dá o pão de cada dia? Quem é que nos dá condições de trazermos no final do mês os recursos para pagarmos as nossas contas? Deus está dizendo assim, oh, pelo amor de mim, vai, pensa um pouco na vida. Pensa um pouco enquanto eu sou bom, quanto eu sou bom para você. Reconheça que você está errado, meu irmão. Não é? Porque ele fez isso nosso irmão, não é isso? Ele fez isso nosso irmão. Ô meu irmão, não é? Vai lá para a cruz, lá, vai me ver lá morrendo por você lá, e te abençoando e cuidando de você a cada dia. A pergunta continua. Deus continua perguntando: qual foi o meu erro no tratamento com vocês? Qual foi o meu erro? O que foi que eu fiz de errado? Por que é que você está tão distante? É a pergunta. Deus se permite ser julgado pelo seu povo ainda hoje. O Senhor nada fez de mal para todos nós. O Senhor só nos faz bem. Cabe a cada um de nós buscá-lo, reconhecer os nossos pecados, mudar a nossa vida, santificar a nossa vida, renovar o nosso zelo, renovar o nosso amor, renovar a nossa dedicação, pois com certeza a parte dele ele já fez. E na conclusão, eu queimei o tempo, queimei a faixa. Muito bem, meus irmãos, vamos cantar 376 do cantor cristão. 376 do cantor cristão. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Livres do medo, temos vitória.
nesse momento ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esse momento de culto. Eu estou feliz pelo número de irmãos presentes. Talvez as pessoas se satisfaçam com tão pouco, né? Mas em relação a algum tempo atrás, nós estávamos assim meio desanimador. Eu louvo a Deus pelo despertamento dos irmãos, tá? A gente prega aqui sendo rei, mas o lado bom de tudo isso é que a gente vê os irmãos reagindo. Louvado seja Deus, os irmãos estão reagindo. E em nome de Jesus vai continuar. Pessoal, vem quarta-feira para orar para esses irmãos reagirem. Vem quinta-feira orar. E o Espírito Santo vai fazer a obra, vai encher nossos corações, vai encher a nossa vida e vai encher a nossa igreja, em nome de Jesus. Né? Vamos crer nisso. E vamos partir para cima. Vamos partir para cima, porque Deus vai cuidar de nós. Ok? Vai continuar cuidando. Então vamos orar. Pode soltar aí, irmão. Então, vamos orar. Quem quiser ajoelhar, ajoelha. Tá? Dobra esse joelhinho diante do Senhor, tá? Não é dentro de mim, não. Dobra esse joelhinho diante do Senhor. Mas se não puder e não quiser, também não tem problema, tá? A gente não discrimina ninguém. Vamos lá, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, uma alegria muito grande, sentimos alegria muito grande em estarmos aqui nesta noite. Sentimos alegria muito grande em crermos que o sangue de Cristo tem poder para nos libertar dos nossos pecados. Nós cremos no sangue precioso de Cristo. Nós cremos na libertação do teu povo pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo. Queremos honrar, Pai, o teu amor manifestado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça derramada sobre nós, pecadores, desobedientes, fracassados em nossos pecados. Mas muito obrigado, porque o Senhor nos busca, o Senhor nos levanta, o Senhor renova a nossa fé, o Senhor nos ajuda na caminhada, o Senhor renova a nossa esperança, o Senhor abre as nossas portas, o Senhor nos tira da depressão, o Senhor nos tira do lamaçal, o Senhor purifica os nossos corações e as nossas vidas. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor nos ama, muito obrigado. Faça com que cada um de nós compreendamos um pouquinho desse amor aqui nesta noite. Senhor, levanta nesta noite aqui quem está caído, Senhor. Purifica quem precisa de purificação pelo sangue de Cristo. Purifica, converta, Senhor, a Jesus Cristo, teu Filho, quem precisa se converter aqui nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, famintos do Senhor, famintos da tua palavra, famintos da tua graça, sedentos, ó Pai, da água da vida, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedimos, Senhor Deus, perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que pelo mundo, Senhor, pedimos que pelo Brasil, Senhor, consola o povo brasileiro, levanta o povo brasileiro neste momento de tanta dificuldade que a nossa pátria está passando. Abençoa, Senhor, o nosso país. Não leve em conta os nossos pecados, ó Pai. Levanta a igreja, ó Deus, renova a igreja para pregar o Evangelho, para transformar essa pátria, porque o Senhor ama a cada um dos brasileiros nesse momento, Senhor. Fica conosco, nos guarde nesta nova semana, nos livre do pecado, Senhor, nos livre de entristecer o Senhor, porque nós oramos no
nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos cantar os inéditos para encerrarmos.
Vamos ouvir o pós-lúdio. Uma boa semana a todos vocês, viu? Deus está bem perto. Deus está vendo tudo. E esse Deus está vendo tudo. Nosso desejo é que Ele abençoe vocês com obras que exaltem o seu nome na sua jornada nessa semana. Deus nos abençoe. Vamos lá, pós-lúdio.